Boa noite a todos que nos assistem aqui no canal da ESA, da Bahia, Escola Superior de Advocacia da Bahia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Colocando o Processo em Prática. Hoje, 11 de novembro de 2020, temos aqui dois convidados, dois grandes amigos, um aqui do lado, né, Bernardo? Você está aqui, Bernardo aqui de Salvador, Bernardo Lima, e Rodrigo Mazei, lá do Espírito Santo, lá de Vitória. Sejam bem-vindos a esse nosso programa. É um programa que visa a discutir aspectos práticos, né, do direito processual, sobretudo do processo civil, com vistas aí a dar um instrumental, aumentar o instrumental e dar uma visão mais prática do processo para os nossos para os advogados e para os profissionais. Bom, queria dar as boas-vindas a vocês dois. Queria dizer que são sempre bem-vindos à ESA da Bahia. A gente vai ouvir hoje, minha gente, Bernardo Lima falando sobre aspectos práticos do procedimento pré-arbitral e, em seguida, Rodrigo Mazei vai falar sobre tutela provisória nos embargos de declaração. Joia? Sejam bem-vindos vocês dois. Bernardo, já vou passar a palavra para você, sem mais delongas, para que você comece. Bernardo é professor da UFBA, da Federal da Bahia, e da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, é doutorando pela Universidade de Lisboa, diretor de pesquisa do IARB, conte aí para a gente, viu, Bernardo, depois, o que é o IARB, e qual é a finalidade dele, né? Membro fundador da ANEP, que é a Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Já tivemos aqui outros convidados que são membros da ANEP, e o diretor da Camarb Salvador, que é outra entidade também ligada à arbitragem, além de ser advogado. Bernardo, antes de você começar falar sobre o tema, fale um pouquinho aí do IARB e da Camarb, e depois jogue duro aí no tema. Beleza. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do professor Adonias, que para mim não é professor Adonias, é Adonis, simplesmente, porque é meu grande amigo, e também dizer do meu prazer, da minha satisfação muito grande de dividir esse espaço com o professor Mazei, que para mim também é Maza, né? Além de ser professor Mazei, é meu amigo Maza. Então, quando a Adonias me chamou para falar sobre aspectos práticos do processo, eu fiquei pensando que talvez fosse muito interessante responder uma pergunta que muitos colegas, assim, de uma hora para outra, começaram a dirigir para mim. Porque é impressionante, né, Adonias e Mazei? Se a gente pensar 5 anos atrás, pouquíssima gente, pelo menos fora do eixo Rio-São Paulo, talvez, tinha tanta curiosidade em torno do assunto da arbitragem. E desse período para cá, essa curiosidade aumentou muito, acho que também muito motivada aí pelas referências importantes que o Código de Processo Civil faz não só à arbitragem, mas aos meios extrajudiciais de modo geral. E eu achei que esse tema era um tema interessante para tratar, porque é um tema prático, efetivamente. Muita gente me pergunta como é que eu faço para iniciar uma arbitragem se eu me deparo com um contrato que tem lá uma cláusula compromissória, né? E o que acontece depois? O que eu devo esperar para depois? Então, eu resolvi escolher esse tema exatamente em função disso. E dentro desse contexto, está o meu histórico, a minha vinculação com a arbitragem, que não é de ontem, nem de anteontem. Eu venho estudando esse tema desde o mestrado, e desde que isso aconteceu, eu venho aí acumulando. Eu venho acumulando participações em ambientes em que esse assunto é discutido, notadamente a Comissão de Arbitragem da própria Ordem dos Advogados aqui na Seccional Baiana. Já faço parte aí desde a primeira comissão, que nem era comissão de arbitragem, era comissão de mediação e arbitragem ainda, né? Depois, esse ano, a gente identificou que tinha aí muita gente interessada em estudar esse assunto, e aí a gente resolveu fundar o Instituto de Arbitragem da Bahia, o IARB. É esse que a Adonias fez referência aí na minha apresentação. E qual é o objetivo do Instituto? O objetivo do Instituto é fomentar boas práticas de arbitragem, fomentar estudos na área de arbitragem. A gente está aí com vários projetos para serem desenvolvidos ao longo desse ano e do próximo. Eu, particularmente, estou envolvido na construção
de uma revista do Instituto de Arbitragem da Bahia, que é justamente para a gente ter sempre ideias aí orbitando em torno do nosso instituto que permitam fazer com que esse assunto tenha um desenvolvimento maior e mais acentuado no nosso estado. Mas há diversos projetos que estão aí programados para a gente desenvolver no âmbito do IARB. Mas, enfim, é uma instituição análoga a todas essas instituições que fomentam o estudo de uma determinada área do direito. Exemplo da própria ANEP, da qual eu também sou integrante. E tem a Camarb. Isso, que eu ia falar. Camarb, você fez um belíssimo evento no começo desse ano, não foi? Pois é, e a Camarb é uma instituição de arbitragem, uma instituição que presta serviços de arbitragem e mediação focada na área empresarial, que tem aí mas não só, né, atua em diversas áreas do direito, não apenas direito empresarial, tem arbitragem no agronegócio, arbitragem societária, arbitragem civil, de modo geral, né, que envolve aí contratos empresariais, dispute boards também, que é um tema muito interessante que a gente não vai tratar hoje, mas se vocês quiserem, tem lá no canal da Camarb uma live sobre isso, que a gente fez aqui a propósito da Camarb Salvador. É uma instituição que presta serviços de meios extrajudiciais de solução de conflitos, muito solidificada no mercado, uma das principais instituições do Brasil, e que aportou em Salvador no início desse ano. A gente fez aqui um evento de inauguração que foi muito legal, com o comparecimento de muita gente da área do direito aqui em Salvador, mas não só. E, desde então, a gente tem desenvolvido alguns projetos interessantes. O primeiro deles é uma série de lives que a gente, como eu mencionei, tem lá no canal da Camarb no YouTube, vocês podem acessar se quiserem depois. E aí tem os webinars da Camarb Salvador, né? Naturalmente, a gente tem aí um grupo de escritórios apoiadores que estão fazendo esse trabalho conosco de divulgação do Instituto. O objetivo esse é mais um canal de divulgação do Instituto de Arbitragem para que a gente possa desenvolver a arbitragem também no nosso estado, como já é sucesso no eixo Rio-São Paulo e no panorama internacional também. A arbitragem, Adonias, não precisa ser uma clínica de luxo, como já dizia um autor italiano chamado Rubino Sammartano. A arbitragem é um meio extrajudicial de solução de conflitos que pode se adaptar a vários tipos de conflito, né? Então, a gente não precisa pensar que a arbitragem deve ser um instituto celebrado em torno da elite, digamos assim, das causas mais volumosas. Não, a arbitragem é um meio de acesso à justiça e fazendo os ajustes necessários, ela funciona muito bem em vários segmentos. Eu tenho ficado muito, muito satisfeito, viu? Com o incremento da arbitragem na Bahia. Tenho visto isso, tenho percebido isso, que nos últimos anos a arbitragem tem crescido. E aí, não é por menos que a Camarb veio para aqui para Salvador, e você está aí na diretoria, à frente do escritório da Camarb aqui de Salvador, e também foi instituído, foi criado o IARB, né? Então, também mostra isso. E eu acho que, para a advocacia, esse é um campo de atuação muito promissor, e o que a gente precisa dar amplo conhecimento para que as pessoas comecem a ter a cultura da arbitragem. Né? Adonias, Bernardo, vou até interromper aqui, vou endossar o que o Bernardo está dizendo. Meu grupo de estudo aqui na UFES é o NEAP, uma das linhas é a arbitragem. E olha o que eu vou te falar, Bernardo, você vê que interessante. Um dos estudos que a gente está desenvolvendo é de como a arbitragem ela é extremamente útil no direito sucessório, para debates que você tem no inventário, debates que envolvendo, por exemplo, questão societária, apurações, que isso é muito comum de se inventário, e você tem um custo altíssimo, não é? E um custo não especializado, é custo de valor maior, às vezes, do que o da arbitragem. Por isso que eu vou pegar esse gancho para ratificar o que você está dizendo. Não especializado e que demanda mais tempo. Então, veja como é que uma situação que a gente está falando de inventário, como a arbitragem é importante para o inventário. Tá? Te devolvo a bola aí, mas eu só quis ratificar isso aí, porque eu acho que isso é muito importante. Aí Não, de fato,
É uma ponderação valiosíssima. Inclusive, estou estudando isso, tem um ponto aí na minha tese doutoral, vai ser depositado em breve, com fé em Deus, tem um ponto exatamente sobre arbitragem testamentária, né? Que existe uma cláusula específica sobre isso na legislação espanhola, muito interessante. Mas, enfim, adentrando aqui propriamente ao tema, a gente precisa, em primeiro lugar, fixar alguns conceitos iniciais para que quem esteja nos ouvindo aí, eventualmente não tenha muita intimidade com o assunto, possa se localizar bem e a gente seguir com todo mundo junto até o final. Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui é uma diferença que se estabelece entre arbitragem institucional e arbitragem ad hoc. A gente vai falar essencialmente hoje aqui, por ser mais fácil, mais didático e por ser mais representativo do ponto de vista prático de arbitragem institucional. O que é arbitragem institucional? A arbitragem institucional é aquela administrada por uma instituição. É possível realizar arbitragens a partir de dois modelos, essencialmente. Uma instituição previamente organizada se encarrega de receber as postulações que lhe forem endereçadas e, funcionando assim, grosseiramente comparando como uma espécie de cartório, né, administra o procedimento arbitral e dá o apoio necessário às partes e aos árbitros para que o procedimento chegue ao fim. E, por outro lado, a arbitragem ad hoc é uma arbitragem sem a intervenção de uma instituição organizada que dê esse apoio. Então, pensar em um procedimento arbitral que se desenvolve como arbitragem ad hoc é pensar em um procedimento que, basicamente, conta com a presença de árbitros e das partes e seus advogados, sem a intervenção de uma instituição organizada. E por que a intervenção de uma instituição organizada é tão importante? É importante, essencialmente, porque a instituição organizada ela tem previamente elaborado um regulamento que vai estabelecer quais são as regras desse procedimento. Esse regulamento, pessoal, para quem não tem aí tanta intimidade com o Instituto da Arbitragem, funciona como uma espécie de mini código de processo civil do procedimento arbitral, né? Ele vai indicar ali qual é o passo a passo, quais são as regras do jogo do procedimento arbitral. Essa, para já, é uma grande diferença entre o processo judicial e o procedimento arbitral. É que, como o princípio da autonomia privada é o grande suporte do procedimento arbitral, você pode estabelecer a regra que melhor lhe convier. Mas como elaborar um mini código de processo civil é uma tarefa que requer muito tempo, muita expertise, é muito mais prático você ir para uma instituição de arbitragem que já tem um regulamento elaborado, né? Então, a partir desse regulamento é que você vai ter a percepção de qual é a regra do seu jogo especificamente. E aí, como é que eu escolho uma instituição de arbitragem? Lá no meu contrato, né? Pode ser um contrato de sociedade, pode ser um contrato de compra e venda, pode ser um contrato de arrendamento, enfim, pode ser um testamento, como o Mazei mencionou aí, né? No meu instrumento particular, que documenta o negócio jurídico em que eu estou envolvido, vai constar uma cláusula. Essa cláusula vai dizer que, para além de as partes quererem resolver seus conflitos através da arbitragem, querem resolver o conflito através de arbitragem a ser administrada por uma câmara de arbitragem específica, como, por exemplo, a gente poderia citar a Camarb, e de acordo com o seu regulamento. Com isso, você se vincula, então, à instituição e ao seu regulamento. Pronto. Com isso, a terceira premissa, o terceiro aviso prévio da minha fala seria no sentido de sinalizar para você que existe uma outra diferença importante do início do procedimento arbitral em relação ao procedimento judicial, que é o seguinte: a gente está acostumado com a ideia de que o processo judicial começa com a distribuição da petição inicial com o seu registro. Aliás, tem uma regra específica no Código de Processo Civil sobre isso, né? Então, a partir do momento em que a gente protocola a inicial, surge o que a gente chama de instância jurisdicional. A partir daquele momento, a sua demanda já está vinculada a um decisor investido do poder jurisdicional. Na arbitragem, o sistema funciona um pouco diferente, né? Porque na arbitragem você não vai protocolizar uma petição inicial para o árbitro, não é assim que vai acontecer.
e a gente vai explicar o passo a passo, você vai ter uma noção bem concreta, bem prática do que eu estou querendo dizer aqui. E tem 2 critérios para que a gente possa identificar quando é que começa, de fato, uma instância jurisdicional na arbitragem. 2 critérios são normalmente utilizados. O primeiro deles é o da Lei 9307 e 96, que diz que a arbitragem começa, né, a instância fica instalada a partir do momento em que o árbitro aceita o encargo. O que quer dizer isso, aceitar o encargo? Significa, bom, o árbitro é um sujeito privado, né? Não é um sujeito investido num cargo público para atuar. O árbitro é um particular, e um particular qualquer, não precisa nem sequer ser formado em direito. A lei de arbitragem deixa isso muito claro. Basta que seja uma pessoa capaz, diz a lei de arbitragem. E a lei diz que esse árbitro, ele, a partir do momento em que é nomeado pela parte, que a parte indica que será ele em quem ela confiará a decisão, ou será ele em quem ambas as partes confiarão a decisão a ser proferida, depois dessa nomeação, esse árbitro tem que dar uma resposta, porque ele não tem nenhuma obrigação de trabalhar numa arbitragem se ele não quiser, né? Ele simplesmente foi nomeado, e tendo sido nomeado, tem que dar uma resposta. Essa resposta pode ser a aceitação do encargo de atuar como árbitro, ou pode ser a rejeição dessa nomeação. Quando aceita, diz a lei de arbitragem, que se torna investido do poder jurisdicional para atuar no procedimento arbitral. Isso é muito importante, porque a partir desse momento, em tese, ele já está investido do poder jurisdicional e antes mesmo de receber as razões que as partes vão encaminhar para as suas posições no processo, para dar suporte às suas pretensões processuais, ele já pode, por exemplo, proferir decisões em tutela de urgência, né? Mas, como eu disse, esse é um dos critérios para a gente identificar quando é que começa a instância arbitral. Eu disse para vocês que o regulamento é fruto da autonomia privada das partes. E, portanto, o regulamento pode dispor em sentido distinto do que estabelece a lei de arbitragem. O regulamento da Camargo, por exemplo, sinaliza que a instância jurisdicional se inicia com a assinatura do termo de arbitragem, e não com a aceitação do encargo. Como vocês vão ver, a assinatura do termo de arbitragem é o último passo para que, de fato, a arbitragem comece dentro dessa perspectiva, né, de que o termo de arbitragem seja o marco para que a instância jurisdicional seja instalada. Muito bem. Com esses avisos prévios, que a gente vai, aos poucos, sedimentando conforme a gente for analisando o passo a passo necessário para começar uma arbitragem, a gente finaliza essa parte introdutória e, então, passa a identificar como, de fato, começa o procedimento arbitral. O que é que você tem que fazer para começar um procedimento arbitral? E aqui, um aviso prévio, né? Eu estou sinalizando para vocês como funciona o início de um procedimento arbitral exemplificadamente. Por quê? Porque isso pode variar conforme o regulamento da Câmara que você esteja vinculado, a que a cláusula compromissória te vinculou. Então, você precisa analisar sempre o regulamento para saber qual é o passo a passo daquela instituição. Então, aqui, o que a gente vai fazer é uma ilustração de como, regra geral, funciona o início do procedimento arbitral. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é sinalizar para a Câmara que você tem uma demanda a submeter a um árbitro. Por isso que a gente não pode equiparar a solicitação de arbitragem a uma petição inicial. Porque a petição inicial, no processo civil, é o exercício da demanda. A solicitação de arbitragem no procedimento pré-arbitral não é o exercício da demanda. A solicitação de arbitragem no procedimento arbitral é apenas a sinalização para a Câmara de que você deseja submeter a sua demanda a um árbitro. E aí, isso significa dizer que você não vai apresentar todas as suas razões nesse momento na solicitação de arbitragem. O que você vai fazer? Vai apresentar a síntese do objeto do litígio e a súmula das suas pretensões. Por que você vai fazer isso? Porque a Câmara precisa identificar se a sua ideia de levar esse litígio para a Câmara é admissível segundo a lei, né? Você não pode levar demandas penais para arbitragem.
porque na arbitragem só cabem resoluções de litígios relativos a direitos patrimoniais e disponíveis. Está lá no artigo 1º da Lei de Arbitragem. Né? E, é claro, diante dessa solicitação de arbitragem, e naturalmente a Câmara será remunerada por esse serviço, então, além de sinalizar a síntese do objeto do litígio e assumo das pretensões, você vai ter que recolher lá a taxa de administração da Câmara e, eventualmente, em alguns casos, já os honorários do árbitro em um percentual fixado pelo regulamento. Né? Então, essa é a primeira atitude que você deve tomar. Bernardo, qual é a... Diga, Donis. Desculpa, temos até uma pergunta aqui no YouTube sobre isso. Solange Maria Machado Corrêa pergunta o seguinte: é possível inserir cláusula de arbitragem nos acordos vinculados ao direito de família e sucessão? Acho que a gente já adiantou um pouquinho falando da parte de sucessão, né? Mas na parte de família... Me parece que é plenamente possível também. A gente só tem que observar esse critério que a lei de arbitragem estabelece. A gente não pode analisar, isso é um ponto muito importante, que eu sempre faço questão de frisar e repetir. O juízo de arbitrabilidade, que é esse juízo que se faz para saber o que é que pode ser submetido à arbitragem, o que é que não pode considerar os ramos do direito. Né? Então, eu não posso pegar assim, o direito de família e dizer o direito de família, tudo que tem dentro do direito de família é indisponível, ou tudo que está regulado no direito ambiental é indisponível. Eu não posso fazer esse juízo, porque esse juízo tem que ser feito de acordo com a situação jurídica que eu estou querendo que o árbitro declare como existente, válida e eficaz. Como existente e eficaz. Né? Então, por exemplo, tudo que tiver relacionado à partilha de um divórcio, eu posso levar para o árbitro decidir. Eu posso, por exemplo, escolher que o divórcio, a decisão de divórcio, eu vou submeter ao juiz togado ou ao cartório lá, né, de acordo com a lei, e a partilha desses bens eu vou submeter a controvérsia para um árbitro decidir. Não vejo nenhum problema nesse sentido. Né? Então, a gente tem que analisar se o direito que eu estou levando para ser declarado pelo árbitro tem natureza patrimonial disponível. Se tiver, está resolvido o problema. Né? Parece simples, mas não é, porque essa análise desses conceitos abstratamente, assim, né? O direito patrimonial, o direito disponível, não é tão simples como a gente gostaria. Existem uma série de críticas em torno do critério de disponibilidade para definir o que é arbitrável ou não, mas isso é conversa para outro dia. Ô, Bernardo, deixa eu pegar o gancho aqui, já que eu falei de inventário. Se você pegar os requisitos lá do artigo 1º da 9.307/96, eles são os mesmos para o inventário extrajudicial. Você já notou isso? Não tinha notado. Então, eu te dando uma dica para a sua tese aí. Ó. Os mesmos requisitos aí que você tem para o inventário extrajudicial, a priori, você pode projetar para arbitragem. Então, você vê que não há uma situação de incompatibilidade. Então, eu estou ratificando que você está colocando aí integralmente. Perfeito. É isso aí. Bom, então, depois que eu submeto essa solicitação da instauração da arbitragem, né, para a Câmara, o próximo passo será a Câmara notificar a parte requerida, aquele contra quem eu quero demandar. E aí, normalmente, o que a Câmara faz é pegar essa solicitação de arbitragem, né, e notificar a parte requerida, atribuindo a ela um prazo para ela se manifestar sobre a solicitação de instituição de arbitragem. Bom, aí isso vai variar de novo de regulamento para regulamento, mas a gente pode traçar, assim, um panorama dos comportamentos que o demandado, o requerido, se vocês preferirem, pode realizar nessa oportunidade. O primeiro desses comportamentos que ele pode ter é a omissão. Ele pode simplesmente ignorar a notificação. E aí você vai me perguntar, quais são as consequências disso? Bom, as consequências disso são importantes, porque se não houver resposta do requerido, isso não é impedimento para a arbitragem começar. Porque se nós temos antes apresentado pela parte requerente um documento que comprova que a parte requerida
concordou em resolver os conflitos através da arbitragem e a síntese do litígio na solicitação de arbitragem indica que aquele litígio que se está colocando está contemplado pela cláusula compromissória nesse contrato, então, em princípio, a parte demandada está submetida a essa convenção de arbitragem. O fato dela silenciar em torno da solicitação de instauração da arbitragem não é um problema, não é um impeditivo para o procedimento andar. Então, se ela ficar em silêncio, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o procedimento vai ser instaurado, os árbitros serão nomeados pela instituição de arbitragem, nesse caso, né, para haver equilíbrio, já que uma não se pronunciou, não vai poder indicar árbitro, a outra não vai poder também, em princípio, né? Mas, de novo, isso depende do regulamento, e a arbitragem vai seguir. A parte requerente vai apresentar suas razões, e como não vai ter contraditório, porque a parte requerida não respondeu à notificação e nem se apresentou ao procedimento, o procedimento vai continuar, eventualmente, para a produção de provas, se os árbitros solicitarem adicionais, e vai ser sentenciado normalmente. Então, essa é a consequência da postura omissiva do requerido no recebimento da notificação de instauração da arbitragem. Depois, ele pode ter um outro comportamento, ele pode alegar que a convenção de arbitragem é inexistente, né? Que ela, na verdade, ela foi forjada. Aquilo não é minha assinatura, por exemplo, né? Eu nunca concordei em me submeter à arbitragem. E por que se admite que haja essa alegação nessa fase? Porque, se for algo que se demonstre facilmente através de prova documental, isso evita a continuidade do procedimento com uma cláusula que nunca foi efetivamente celebrada e que facilmente se comprova que nunca foi efetivamente celebrada, gera custos, né? Então, para evitar justamente esses custos, a Câmara se dispõe a apreciar a alegação de inexistência de convenção de arbitragem nesse momento. Então, esse é o segundo comportamento que a parte requerida pode adotar. O terceiro comportamento é a resposta expressa à notificação, sem nenhum tipo de óbice à continuidade do procedimento arbitral. E, além disso, o que ela ainda pode fazer além de reconhecer a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, apresentar uma reconvenção nesse momento, né? Um pedido contraposto, ou, se vocês preferirem, um pedido contraposto, uma contrademanda. Ela pode demandar também a parte requerida. E aí, se esse for o caso, ela vai ter que fazer a mesma coisa que a parte requerente fez. Ela vai ter que apresentar a síntese do litígio e vai ter que apresentar a súmula das pretensões dessa eventual reconvenção. Pronto. Agora, nesse momento, o que a gente já tem? A gente já tem uma solicitação de arbitragem e, por outro lado, a gente tem uma resposta da parte requerida, sinalizando que também tem uma demanda contra a parte que buscou a Câmara em primeiro lugar, né? Então, o passo seguinte pode ser, de novo, a depender do regulamento, isso pode variar, a nomeação dos árbitros. Bom, se eu tenho duas partes que já sinalizaram que vão participar ativamente do procedimento arbitral, cada uma delas normalmente escolhe um árbitro para compor o painel de decisores. A parte requerida escolhe um, da sua confiança, a parte requerente escolhe outro da sua confiança. E aí, esses dois árbitros podem escolher o árbitro presidente. Tem regulamentos que dizem que são os árbitros que escolhem o árbitro presidente, tem regulamentos que dizem, entretanto, que as partes de comum acordo escolhem o árbitro presidente. E, Bernardo, como é que elas escolhem o árbitro? Quem é esse árbitro? Calma. As instituições oferecem listas de profissionais que podem funcionar como árbitros, mas, normalmente, essas listas não são fechadas. Isso significa que a parte, se identificar um profissional de sua confiança, poderá, eventualmente, solicitar que seja esse profissional que não consta da lista da Câmara que vai figurar como árbitro no seu procedimento. E aí a Câmara processa esse pedido, verifica se, de fato, o currículo desse árbitro a ser nomeado é
compatível com a complexidade do litígio e, então, admite esse árbitro no painel de decisores. Bom, feita essa nomeação, o passo seguinte será atribuir aos árbitros a incumbência de sinalizar se existe algum conflito de interesse. Portanto, se eles aceitam o encargo, atuarão com independência e imparcialidade e, portanto, se não existe nenhuma hipótese aí de suspeição ou impedimento de atuar, né? Então, dá-se um prazo para que os árbitros nomeados respondam a essa, digamos, normalmente isso se faz por meio de um questionário que a Câmara encaminha para o árbitro. E aí, depois disso, algumas câmaras ainda dão um prazo para a impugnação dos árbitros. Se uma das partes entender que o árbitro nomeado pela outra, ou pelos próprios árbitros, né, na hipótese que os árbitros escolhem o presidente, tem algum conflito de interesse, eles podem arguir isso antes de o termo de arbitragem ser assinado. Então, vejam, o que a gente está percebendo aqui? Que o início de uma arbitragem não é um procedimento tão rápido, né? O que a gente pode dizer é que o processo judicial começa muito mais rápido do que uma arbitragem, a arbitragem, por sua vez, termina muito mais rápido do que o processo judicial. Então, o começo do processo judicial é mais rápido que a arbitragem, mas o fim do procedimento arbitral, via de regra, é muitíssimo mais rápido do que o fim do procedimento judicial. Então, tem essa curiosidade aí para vocês registrarem. Bom, e aí eu falei do termo de arbitragem. O termo de arbitragem, como eu mencionei, pode figurar como um marco para o início da instância arbitral, o regulamento da Camargo, da instância jurisdicional. O regulamento da Camargo estabelece exatamente esse critério para definir quando é que se inicia o exercício da competência do árbitro, mas pode ser que você se depare com a instituição cujo regulamento diga que a competência do árbitro se inicia no momento em que o árbitro aceita o encargo. Vai depender, de novo, aí do regulamento. Mas, em todo caso, normalmente, há previsão nos regulamentos para assinatura do termo de arbitragem, porque o termo de arbitragem é o documento que vai estabelecer quem são os árbitros, quem são as partes, quem são os advogados, como esses sujeitos processuais vão se comunicar ao longo do processo e vão estabelecer, e isso é muito comum em arbitragens, um calendário, pelo menos um calendário para a fase postulatória do procedimento. Então, nós temos a figura já do calendário processual no CPC, né? É inovação do CPC de 2015, mas não vejo ainda sendo aplicado com a frequência que se verifica na arbitragem, pelo menos, mas aqui no termo de arbitragem isso é muito comum, o estabelecimento de um calendário procedimental, pelo menos até o fim da fase postulatória, pelo menos até um momento anterior ao início da fase de produção de provas. E uma curiosidade, mais uma curiosidade aqui, é que, de novo, a autonomia privada é a base desse negócio jurídico processual. Do fundo, o termo de arbitragem é um negócio jurídico processual que prevê aí como é que se dará esse encadeamento de atos durante o procedimento arbitral. Esse termo de arbitragem vai definir, então, o sequenciamento desses atos, o idioma, como vai ser, que será empregado na arbitragem. A arbitragem pode ter mais de um idioma. E uma curiosidade para vocês, uma vez me ocorreu de advogar num procedimento arbitral e a Câmara tinha, assim, uma certa instabilidade quanto ao atendimento presencial. Então, a gente resolveu fixar 2 prazos para cada ato processual. Um prazo que se cumpria fisicamente e outro prazo que se cumpria por e-mail. Então, como a autonomia privada é o suporte aqui desse negócio jurídico processual, como não poderia ser diferente, as partes têm liberdade de identificarem necessidades próprias para aquele caso e fixarem essas regras no próprio termo de arbitragem, né? Então, enfim, o termo de arbitragem é um negócio que dá uma carga de
formalidade ao início do procedimento arbitral para que os atos em sequência possam se dar de uma maneira sólida, clara para todas as partes. Então, com o termo de arbitragem, se finaliza o procedimento pré-arbitral, né? E, a partir daí, o procedimento de arbitragem passa a ser um procedimento muito parecido com o procedimento judicial, com a fase postulatória, com o controle da validade dos atos pelo árbitro, com a fase de produção de provas e ao final, com a fase decisória. Mas, como vocês viram, esse procedimento pré-arbitral pode significar duas coisas. Ele pode significar o fim de uma fase em que não há instância jurisdicional instalada para os regulamentos, como o da Camargo, que estabelecem que o termo de arbitragem é o marco para o início da competência do árbitro, e pode significar também uma etapa no meio da qual, recebendo o árbitro o encargo e aceitando esse encargo, essa instância jurisdicional passa efetivamente a funcionar. Enfim, foi meio corrido, mas eu espero que tenha sido claro o suficiente para que vocês tenham uma ideia inicial de como é que funciona o início de um procedimento arbitral. Espero que tenha sido útil aí para nossos colegas advogados baianos. Mas não só, né? Mas não só os baianos, porque o professor Adonias é muito famoso e advogados de todo o Brasil concorrem para participar dessa sequência de lives que ele organiza. Obrigado, Adonias, e obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Bondade sua, viu, amigo Berna? Seguinte, temos aqui algumas perguntas sobre a sua fala. Primeiro dizer, Mazei, que Vanessa Bica, que está aqui no YouTube, está aqui saudando você, ó, grande professor Mazei. Mas, veja bem, Solange Maria Machado Corrêa pediu para falar um pouco sobre os custos da arbitragem, que acho que é sempre aquela coisa que você estava falando, né? De que todo mundo tem a impressão de que a arbitragem é caríssima e, portanto, só em litígios de grande vulto, de grande monta econômica. E Yuri Baldino Soares, saudação para você, Yuri, está sempre aqui conosco. Ele pergunta o seguinte, veja, ele fala assim, é possível na Câmara de Arbitragem embargar de declaração da sentença arbitral e protocolar perante o Poder Judiciário um requerimento de tutela de urgência para agregar efeito suspensivo aos referidos embargos? Vamos lá. Vamos começar pela segunda. Veja, primeira coisa, vamos distinguir Câmara e Tribunal Arbitral. Câmara de Arbitragem é uma coisa, Tribunal Arbitral é outra. O Tribunal é o colégio de árbitros competente para decidir a demanda que é endereçada para a arbitragem. A Câmara é a instituição que dá o apoio a esse tribunal e às partes para que o procedimento arbitral funcione a contento. Aí, depois disso, a gente pode sinalizar o seguinte: depois que os árbitros proferem a sentença, existe previsão, normalmente, nos regulamentos, para que exista a possibilidade de uma das partes ou ambas sanearem omissão, contradição, obscuridade, erro material na sentença arbitral? Sim, mas o encaminhamento desse pedido não é para a Câmara, é para o próprio Tribunal Arbitral, certo? E aí, depois desse pedido, o Tribunal Arbitral se pronuncia novamente e funciona exatamente como no processo civil. O novo pronunciamento do tribunal integra o pronunciamento anterior, seja para rejeitar as alegações, seja para acolher, né? Bom, e depois, a história do efeito suspensivo. Aí a gente tem que pensar no seguinte: a sentença proferida por um árbitro é irrecorrível. É irrecorrível. Se você opta por resolver seus litígios através do Instituto da Arbitragem, você está optando a que um tribunal arbitral, ou a um árbitro único, eu me esqueci de dizer isso, também é possível a gente ter
arbitragens com árbitro único. Aliás, esse ponto dialoga já com a pergunta de Solange, né? Esse tribunal vai decidir, está decidido e não cabe recurso. Bernardo, mas é possível que no regulamento, já que a autonomia privada regula a arbitragem, é possível que no regulamento conste previsão de recurso? Possível mas eu não conheço nenhum regulamento que preveja recurso de decisão proferida em tribunal arbitral. O sistema português é diferente, né? No sistema português tem lá as arbitragens necessárias, que são arbitragens impostas por lei. A lei proíbe que você se dirija a um tribunal estatal, a uma instância jurisdicional estatal para resolver determinados tipos de conflito. E aí, nesses casos, o Tribunal Constitucional Português decidiu que essas arbitragens necessárias são compatíveis com a Constituição Portuguesa, justamente porque elas prevêem recursos de decisões arbitrais para o Tribunal de alçada português, né? Que lá são chamados de tribunais da relação. Então, em Portugal isso é possível, dentro desse regime de arbitragem necessária. No Brasil, como a gente só funciona com arbitragem voluntária, não existe previsão de arbitragem necessária, não há possibilidade de recurso aos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, etc. Então, não há que se pensar em efeito suspensivo nesses casos. Eu posso pensar em efeito suspensivo, meu caro Adonias, se a gente pensar em uma ação anulatória de sentença arbitral, que está prevista na lei de arbitragem, com pedido de antecipação e tutela. Aí eu posso pensar, eventualmente, em efeito suspensivo da sentença arbitral, né? Mas, fora desses casos, não dá. E a pergunta de Solange era sobre os custos da arbitragem. É uma pergunta muito importante, Solange, obrigado, porque me permite esclarecer esse ponto. No passado, com a pequena concorrência que existia entre serviços privados de arbitragem, era bem provável que a gente chegasse à conclusão que uma arbitragem era economicamente inviável se ela não superasse alguns milhares ou centenas de milhares de reais ou alguns milhões de reais. Hoje essa realidade mudou. Existem câmaras que prestam serviços para gamas diferentes. A Camargo, por exemplo, tem um regulamento específico de arbitragem expedita, que oferece aí custos bastante razoáveis. Então, se você tem um litígio, por exemplo, de 200, 300 mil reais, a ideia é que você possa se submeter ao regulamento de arbitragem expedita justamente porque os custos diminuem significativamente. Então, a gente pode pensar aqui que uma arbitragem expedita na Camargo, perdão, ela chega a custar, por exemplo, no mínimo aí, 28 mil reais. Se você divide 28 mil reais por 2, né, porque as duas partes contribuem com o aporte dos custos, você tem cada parte aportando com 14 mil reais. Não é uma realidade impossível para muitos casos que a gente vê, sobretudo no nosso estado. Mas, mais além disso, existem outras câmaras com outras propostas, que são ainda mais factíveis para conflitos de menor monta. Se eu não estou enganado, a CAMES tem uma variabilidade de faixas de aportes de taxa de administração e honorários de árbitro, que é, inclusive, maior, e que os custos podem chegar até a menos de 10 mil reais, em alguns casos. Então, claro que se a gente comparar com os custos que a gente despende no Poder Judiciário no ajuizamento da ação, né, existe ainda uma diferença significativa, né, sobretudo para os litígios de expressão monetária maior. Mas eu tenho para mim que aí, se você tiver num litígio de 200, 300 mil reais, não dá para se arrepender de ir para a arbitragem por causa dos custos, não. Ótimo, obrigado. Saudar também Raquel, que está aqui, né, assistindo a gente pelo YouTube, Raquel Carneiro, que está aqui. Parabéns, Bernardo, show. Obrigado, Bernardo, por ter participado, pelas suas palavras, pelas suas lições.
e por emprestar essa experiência que você tem na arbitragem, que é muito rica e muito importante para a advocacia, né? E acho que o papel é exatamente esse, de difundir, divulgar a arbitragem, para a gente ter. Não é que haja uma exclusão do Poder Judiciário, acho isso importante, né? As pessoas pensam assim, estou fugindo do Poder Judiciário. Não é, na realidade, não é isso. São os métodos adequados para a solução de conflitos e, portanto, a arbitragem tem aí o seu nicho, tem aí o seu lugar para a solução dos conflitos, assim como o Poder Judiciário também tem o seu lugar, assim como a mediação se mostra mais adequada para outros tipos de conflito e a conciliação também, né? Então, obrigado pela participação e já vou passar a palavra para o nosso querido amigo Rodrigo Mazei. A gente, Mazei é mestre pela PUC de São Paulo, é doutor pela FADISP, é pós-doutor pela Federal do Espírito Santo, de onde também é professor, e é advogado. Mazei, seja bem-vindo à ESA da Bahia. A palavra está com você para você poder falar sobre tutela provisória nos embargos de declaração. Vamos lá. Só esqueceu de um ponto aqui assim, né? Eu sou capixaba e baiano de coração, né? Sim. Bom, e amante dos bons vinhos também, né? Sim, lógico. Hoje, mais tarde, se Deus quiser, eu vou beber um vinho bom. Bom, só para vocês terem ideia, até estava anotando aqui, eu tenho que fazer alguns registros. Eu dei aula agora, sábado, na Baiana, na pós da Baiana. Inclusive, eu estou devendo aí ao pessoal, porque eu não tive tempo, porque eu peguei uma... Eu acabei a pós da Baiana, foi impressionante. Fui fazer um negócio. No outro dia de manhã, quando eu ia fazer o material, eu fui contratado para dar um parecer no domingo de manhã. E eu tive que entregar ontem. Então, assim, fiquei completamente maluco. Mas eu estou devendo material, vou entregar. E eu já, para adiantar, para não ficar devendo, sobre o que eu vou falar aqui agora, eu já acabei, já está lá disponível, lá no meu canal, lá no Telegram, que é Professor Mazei Conexões Jurídicas, já exatamente o tema que eu vou falar, tutela provisória, recursão e saída em barra de declaração. O texto já está lá disponível. Só estou devendo o material do pessoal da Baiana. Hoje, para você ter ideia aqui, eu anotei aqui, conversei com a Daniele Bonfim, lá do Fred, que a gente está fazendo aí um trabalho junto, só para você ver como é que eu sou ligado à Bahia, como é que eu estou ligado à Bahia. E quero aqui, Adonis, fazer aqui um cumprimento aqui à Faculdade Baiana, eu vou fazer esse cumprimento a você aqui, dar os parabéns aí pelo mega resultado lá na competição lá do IBDP, lá o primeiro lugar. Então, eu queria, assim, eu acho que coroou aí um esforço de todos vocês. Eu fiquei muito feliz, tá? Você pode ter certeza que vocês tiveram a torcida de várias pessoas e eu não tive a oportunidade de julgar a Baiana, né? Eu acabei na minha fase lá como jogador julgando outros, mas todos me falaram que a Baiana foi de fato assim muito bem. Então fique aí os meus sinceros parabéns. E fazendo aqui uma brincadeira aqui já, né, para colocar aqui, a pergunta do Yuri podia ser tanto para mim quanto para o Bernardo, né? Que o Yuri botou uma pergunta aqui no meio do... Isso. Foi Vinícius ou Yuri? Vinícius, Yuri. né? Não, eu tô falando isso né? mesmo. A pergunta dele estava exatamente aí. Vem aqui, entre né? os dois temas. Isso é para poder complicar a casa geral, né? Então, assim... Mas depois eu vou até falar um pouco, né, sobre isso, e voltando aí também para fazer um gancho aí, falar um pouco sobre o que o Bernardo disse também, sobre a arbitragem. Eu acho que vai ser uma tendência, Bernardo, em médio prazo, não a curto, mas em médio prazo, que a gente vai ter um custo, baixando mais um custo da arbitragem. Eu acho que porque também vai ter mais gente trabalhando, mais câmaras com qualidade, que não adianta também você ter uma arbitragem e não ter qualidade. Um dos pontos que eu mais tenho trabalhado, e eu posso dizer isso, e aí eu vou, de certa maneira não, vou estar ratificando o que você disse, mas com outro enfoque. Um ponto que eu tenho trabalhado muito em arbitragem, tenho trabalhado com parecer, às vezes o próprio árbitro pede para eu poder falar, me coloca como perito, questões que envolvem direito de superfície. Então, o que eu tenho notado? E olha que esse ponto é importante. Eu participei já de 3 arbitragens envolvendo direito de superfície.
todas elas já estão praticamente... Só tem uma que não está definida, 2 foram definidas. E eu tenho alguns processos que eu emiti parecer, processos judiciais, em superfície. Nenhum está encerrado. O que significa dizer com outras palavras? A gente tem que fazer uma análise também, quando opta pela arbitragem, não é só uma análise de custo financeiro do pagamento, mas o que isso revela, né? Então, às vezes, quando se resolve uma questão com um especialista e uma questão num tempo mais razoável, o custo disso ele se recupera de uma forma muito mais rápida do que a falsa ilusão do dinheiro dos custos processuais. Eu acho que isso é um ponto que a gente teria que pensar mais. Fica aquela falsa ideia de que o valor das custas processuais, dos honorários da justiça são mais baratos e, às vezes, não é uma realidade perto do resultado, né? Eu brinco, eu falo assim, quando tem isso, Bernardo, fica aí quando eu brinco, o que você prefere? Pagar um pouco mais caro e pegar o voo direto, ou você ir para Salvador com uma escala em Brasília, Porto Alegre e Macapá? Às vezes, né, eu prefiro fazer um voo direto Vitória-Salvador, pagando um pouco mais caro, do que fazer essa trajetória toda aí. Então, às vezes, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Bom, eu aí, Yuri, lá no meio eu vou falar contigo. E aí, também pegando um gancho com que também foi falado com a arbitragem me ajudou muito na minha tese de doutorado. Porque a minha tese de doutorado ela envolve os embargos de declaração, e na época que eu fiz, eu inseri na tese que existia que o contraditório ele era necessário nos embargos de declaração sempre que houvesse qualquer possibilidade de modificação. E mais, mesmo que não tivesse a possibilidade, a ideia da modificação, mas uma ideia de comunicação, que isso envolvia a ideia de uma ideia de boa-fé, porque isso era uma ideia de saneamento, uma ideia de participação da construção da decisão. Eu estou falando isso porque eu tirei essa base de 2 diplomas. Um dos diplomas que eu tirei foi da lei de arbitragem, da arbitragem em geral. A nossa lei de arbitragem, no artigo 30, ela prevê que quando, lá não tem esse nome de embargo de declaração, né, mas é um pedido de saneamento tal como embargo de declaração, por isso que eu vou fazer esse gancho aqui. Tudo que eu estou falando aqui, se vocês lerem o artigo 30 da lei de arbitragem, vocês vão ver como é que é importante para entender o que são os embargos de declaração. Quando você faz esse pedido de saneamento da decisão, que isso que marca os embargos de declaração, lá na lei de arbitragem, no artigo 30, você tem o dever de comunicar a parte contrária. Ou seja, você cria uma situação de que para quem advogou no Código de 73, era uma coisa meio maluca, porque saiu uma decisão, uma parte embargava, ninguém sabia o que tinha acontecido, de repente viu uma decisão mudando. Eu brinco que eu falo que o embargo de declaração, todo mundo falava, o advogado não queria a decisão surpresa, mas ele mesmo queria o embargo de declaração, sem contraditório em alguns casos, que criava a decisão surpresa. Então, veja como é que o sistema é engraçado, a partir do momento que a gente trabalha com essa ideia, tem o contraditório, ele passa a ser importante nos embargos, no procedimento. E quem estuda, eu estou pegando esse gancho aí com o Bernardo, é muito importante isso para a advocacia. Para quem quer estudar negócio jurídico processual, para quem quer estudar flexibilização procedimental, quem quer estudar calendário, quem quer estudar amoldamento de procedimento, tem que buscar na fonte na arbitragem. Isso é absolutamente fantástico. Então, eu estou ratificando tudo que... Estou fazendo aqui uma passagem aqui meio do Yuri para o meu tema, mas é muito importante isso. E aí, veja, que o outro tema que a gente poderia ter falado, né, Adonis, que a gente ficou na dúvida, que seria inventário. Na minha concepção, olha só como é que isso é bacana, Bernardo. Eu não consigo imaginar hoje um inventariante que não propõe um calendário. Isso tem, olha como é que o que eu estou falando tem a ver com o que você disse. São coisas que vão demorar mais para startar o inventário, tal como na arbitragem. Mas o que vai acontecer na sequência? A coisa vai andar. Se você fizer uma análise das primeiras declarações e tal, você, analisando a arbitragem, cara, você tira muitas ideias para você trabalhar com o inventariante.
Então, esse livro aí que eu estou escrevendo sobre direito sucessório, ele tem aí muitas sacadas sobre isso aí, muitas ligações com a arbitragem. Bom, então vamos falar sobre embargo de declaração para a gente chegar lá. O problema, um dos grandes problemas também no embargo de declaração, tal como a arbitragem, é que as pessoas não compreendem exatamente o que são os embargos de declaração. Embargo de declaração é recurso? É. E por que ele é recurso? Eu explico por que ele é recurso. Porque o objetivo dos embargos de declaração é atacar, entre aspas, o alvo envolve uma decisão, uma correção de uma decisão, e nessa correção de uma decisão, os embargos de declaração, como todo recurso, ele mantém a litispendência. O que é manter a litispendência? Manter a litispendente. Se você não fizesse embargo de declaração, qual que é o risco que você tem? O efeito da preclusão até da coisa julgada. Então, veja, por esses motivos que os embargos de declaração, eles são considerados como recurso. Então, você pode colocar isso uma tríade, porque é um ato postulatório que ataca uma decisão, ataca no sentido de o alvo é a decisão, com o objetivo de corrigi-lo, mantendo-se a litispendência. Agora, o fato de ser um recurso não quer dizer que você está ali querendo substituir a decisão, mudar a decisão, alterar completamente a decisão. Isso pode até, eventualmente, acontecer como efeito secundário, mas isso não é o objetivo dos embargos de declaração. E aí eu volto a dizer, olha como é que se você lê o artigo 30 lá da lei de arbitragem, olha como é que isso te facilita. Isso te facilita muito, imaginando, inclusive, Bernardo, que você vai ter só uma instância. Então, ou seja, que é um ato ali das partes, no sentido de sanear, de melhorar a decisão. É uma ideia de quase uma melhora da decisão. Então, isso é um dado que ele é extremamente importante. E aí, gente, de um modo geral, eu falei isso lá na aula lá da Baiana, as pessoas, quando falam assim, eu quero uma decisão fundamentada, todo mundo pensa em que decisão fundamentada? O que é uma decisão fundamentada? É uma decisão que tem fundamento. Beleza. Mas uma decisão que tem fundamento, mas essa decisão tem fundamentos contraditórios, ela é fundamentada? Então, por exemplo, eu tenho uma decisão que ela fala bem assim, olha, vou pegar o exemplo que eu falei até na Baiana, que eu acho que ficou bem claro lá. Vou aqui, considerando que a matéria ela é eminentemente de direito, ela é unicamente de direito, tal, né? Eu vou julgar antecipadamente a lide. E considerando que era do autor o ônus da prova e ele não provou, eu julgo improcedente o pedido. Tem fundamento ou não tem? Tem. Só que eu tenho fundamento que é o quê? Contraditório. Então, veja, então eu não posso imaginar que o embargo de declaração ele só tem cabimento quando se fala de falta de fundamento, de omissão. E mais, pode ter uma decisão que eu não consiga compreender. E eu chego e falo bem assim, olha, a matéria aqui ela é eminentemente de direito e as partes que tinham que produzir a prova não produziram. Por isso, julgo o processo parcialmente procedente, faço a distribuição e não explico isso, ou seja, não fica claro o que eu quis dizer. Eu tenho uma decisão que ela não está o quê? Ela não está clara, eu não consegui entender. Tem fundamento? Tem. Mas e aí? O fundamento por si só foi suficiente? Não. Então, essa primeira coisa que eu queria que as pessoas compreendessem, esse é o mito dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles funcionam como um recurso, que eu chamo de um recurso de saneamento, que o objetivo básico ele é retirar de quê? O que da decisão? A omissão, a contradição e a obscuridade. Não é à toa que você tem essa tríade, porque uma decisão fundamentada é uma decisão que ela é completa, lógica e clara. Se eu tiver uma decisão que ela não é lógica, ela não está fundamentada. Se eu tiver uma decisão que ela não é clara, ela não está fundamentada. Isso que eu estou falando, isso está na arbitragem, isso está no direito canônico, todo sistema, no direito canônico, isso está lá no direito canônico.
Então, essa é a essência dos embargos de declaração. Então, primeira coisa, então, quando é que vão caber os embargos de declaração? Então, esse recurso de natureza de saneamento, e é muito importante nos embargos de declaração, e eu queria que quem tiver com código aí fosse seguindo com o código, vocês vão ver que o artigo 1023, ele diz exatamente isso, olha, você tem que indicar o ponto em que está o quê? A omissão, a contradição ou obscuridade. E quando você indica isso, você vai indicar esse ponto X aí, nesse ponto X, e a consequência, preste atenção que isso é muito fundamental, isso é fundamental, e a consequência do saneamento, porque você vai falar, olha, por exemplo, esse caso, você não examinou, por exemplo, você não examinou a minha questão que envolve a prescrição. Eu aleguei a prescrição, mas essa preliminar de mérito não foi examinada. Então, a omissão está aqui, e se você examinar, é importante porque esse capítulo vai ser preenchido. Olha como é que é interessante esse ponto. O efeito modificativo, se o juiz acolher a prescrição, é uma consequência do saneamento da omissão. Tanto é, prestem atenção, todo mundo olhando para mim aqui, que os embargos de declaração eles vão ser tanto... Eu aleguei a omissão, Bernardo é o juiz, porque não foi analisada a prescrição. Bernardo recebe meus embargos de declaração, houve Adonias, que é outra parte. E ele, quando ele olha os embargos de declaração e olha a manifestação, ele fala, não, de fato, eu não examinei a prescrição. Os embargos vão ser julgados procedentes, tanto se ele examinar a prescrição e rejeitar a prescrição, quanto se ele examinar a prescrição e acolher a prescrição. Para efeito de embargo de declaração, as duas hipóteses são hipóteses de quê? De provimento dos embargos de declaração. O eventual acolhimento da prescrição é um efeito secundário, isso não tem a ver com os embargos de declaração propriamente dito, mas com a alegação que foi veiculada nos embargos de declaração. Então, isso é muito importante, porque eu vou falar um ponto aqui para vocês que ele é fundamental de compreender. Isso aqui agora é só para o pessoal aqui, né? Pessoal aqui que está assistindo aqui, é um bizu aqui para o pessoal aqui da ESA da Bahia, aqui, que está aqui com a Adonias. Olha a dica que eu vou dar para vocês. 99,9% dos casos de embargo de declaração envolvem erros improcedendo. Uma decisão omissa é uma decisão que ela cometeu o quê? Um erro improcedendo. Ela é infrapetita, cita petita. Uma decisão que ela é contraditória é uma decisão que ela tem um erro improcedendo, porque ela tá o quê? Com duas premissas, ela conjuga duas premissas que elas são inconciliáveis. Uma decisão obscura é um erro improcedendo, porque você tem uma fundamentação que ela não se encontra o quê? Devidamente plainada na sua clareza. Bom, eu acho que essas premissas eu preciso fixar de uma forma muito clara para poder te falar bem assim, porque quando fala assim, tutela provisória recursal em sede de embargo de declaração, o sujeito está imaginando, né, que vai resolver toda a panaceia do problema, e não, eu tenho que entender a lógica de que cabe embargo de declaração. O que é a grande virtude aí, o que é a grande sacada, o que foi a grande sacada aí do Código de Processo Civil, que isso está lá no artigo 1026, parágrafo 1º. O que o artigo 1026, parágrafo 1º, ele permite? Ele tira uma dúvida que tinha no Código anterior. Qual que era uma dúvida no Código anterior? Você tinha uma decisão e essa decisão ela tinha eficácia. Por exemplo, uma sentença, dá um exemplo, uma sentença de um mandado de segurança. Aí a dúvida que se tinha, a jurisprudência, e especialmente a doutrina, ela divergia, ela falava, olha, se embargar de declaração, existe efeito suspensivo. Então, aquela sentença que teria eficácia imediata, ela com os embargos de declaração, ela passaria a ficar o quê? Sem eficácia.
ok? Essa era uma interpretação. E uma outra interpretação dizia que não, que os embargos de declaração não tinham esse condão. Eu vou falar um negócio para vocês verem como é que isso é maluco. Você sabe por que começou essa discussão? Porque na redação original do Código de Processo Civil de 73, os embargos de declaração suspendiam o prazo dos recursos, como era nos juizados especiais. Os embargos de declaração nunca se prestaram para suspender a eficácia da decisão. Eles suspendiam o prazo para o eventual recurso. Até que em 94, com a reforma processual, isso se uniformizou e passou o quê? A se interromper o prazo, né? Passou a ter uma interrupção do prazo. A exceção lá nos juizados especiais, que continuou a falar em quê? Em suspensão, né? Também no Código Eleitoral e tal. Aliás, tem uma das coisas aqui, ó, aquelas pequenas contribuições que a gente pôde fazer lá na época do Código de Processo Civil. Se vocês pegarem lá o Código de Processo Civil, lá na parte das disposições finais e transitórias, está no artigo 1064 a 1067, tem umas mudanças que foram feitas de uniformização dos embargos de declaração, que são uniformizações, na época foram sugestões que a gente fez, justamente para evitar essa maluquice de um falar que interrompe, outro falar que suspende e tal. E junto desse pacote, o que foi colocado dentro do 1026, parágrafo 1º? Aí sim, a possibilidade, através de pedido, isso está expresso no 1026, da suspensão da eficácia da decisão através de quê? Um efeito, a gente chama isso de quê? De um efeito suspensivo provocado, ou seja, uma tutela provisória dentro dos embargos de declaração. Em outras palavras, então, naquele mandado de segurança, existia uma questão lá, por exemplo, do mandado de segurança. Então, tem um mandado de segurança lá que ele está determinando, por exemplo, uma reclassificação de um determinado servidor. Então, ele já teria a posse de um determinado servidor. A sentença ela teria o quê? Eficácia imediata. Vocês concordam comigo? Mas digamos que nas informações ou na manifestação lá da própria fazenda, do próprio poder público, tinha uma questão capital. Tem uma questão capital que não foi analisada, por exemplo, no caso de omissão, que não foi analisada na sentença, que deixou de ser analisada. Por exemplo, de que o autor, o impetrante, ele já tomou posse em outro, fez um outro concurso, tomou posse em outro local, que ele optou por uma outra situação. Então, de modo que, se embargando de declaração, seria possível requerer a suspensão dessa eficácia diante da existência de um fundamento importante que seria capaz de mudar, por exemplo, porque não teria, né? Nesse caso, como é que você vai determinar a posse de alguém que já se encontra, né, empossado? Então, nesses casos excepcionais e vinculados à omissão, contradição, e especialmente esses casos, seria possível que se postulasse, a letra lei clara do artigo 1026, olha lá, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada. Aí aqui vem um ponto importante. Queria que todos vocês observassem aí o 1026. É admitida a tutela provisória, nesse caso de suspensão nos embargos de declaração, tanto para a tutela provisória de urgência, quanto para a tutela provisória de quê? De evidência. Ou seja, é possível, então, que tanto em caso de decisão monocrática, que o próprio julgador, ou em caso de decisão colegiada, que se faça essa suspensão, desde que demonstrado que
Aí aqueles requisitos. Se for tutela provisória, os requisitos da tutela provisória. De urgência. Se for tutela provisória de evidência, os requisitos de quê? Da tutela provisória de evidência. Veja que nesse particular, em se tratando de tutela provisória de evidência, é intuitivo ou não é intuitivo que se tem, então, contraditório? Olha como é que isso é bacana. Se é uma tutela provisória de urgência, é possível ou não é possível que se abra a mão no contraditório e que se faça o contraditório diferido? Então, vejam, foi um grande avanço no Código de Processo Civil atual, um excepcional avanço, quando encarta, quando já deixa claro o 1028, o 1026, desculpa, ele é claro em dizer que o embargo de declaração ele não tem esse condão de suspender a decisão. Veja que isso é interessante, vou falar aqui uma brincadeira aqui. Você sabe que tinha um colega, que eu não vou falar o nome aqui, que é um colega aqui que Bernardo sabe quem é e a Donia sabe quem é, mas eu não vou falar quem é não, tá? Que ele, o que ele fazia? Olha como é que esse cara ele era malandro. Saiu uma decisão liminar, no Código 73, já no Código 73, o agravo não tinha efeito suspensivo. Vocês concordam comigo? O que ele fazia? Ele não agravava, ele embargava de declaração. Porque ele falava, olha, estou embargando em declaração, uma decisão monocrática, uma decisão... porque ele falava, olha, e pedia para o próprio juiz, falava, olha, meu embargo de declaração aqui tem efeito suspensivo, então você não pode cumprir a decisão. O que seria um troço completamente maluco, veja. Se o agravo, que é o recurso natural, não tinha efeito suspensivo, que dirá você ter os embargos de declaração. Então, nessa toada, o 1026 ele é muito coerente, porque se o recurso posterior não tem efeito suspensivo, é óbvio que o quê? Naturalmente, o embargo de declaração também não o terá. Nada obstante, aí sim, uma possibilidade de quê? De efeito suspensivo que provocado. Aí é uma outra questão. Aí, ó, o Yuri, botando agora o Bernardo numa situação complexa, botando aqui para ele pensar. E aí, então, com essa ideia, seria possível, então, um embargo de declaração na arbitragem, utilizando essa regra do parágrafo 1º do 1026, ou seja, pedindo um efeito suspensivo provocado? Olha, o que você acha, Bernardo? Se a gente entender, se a gente fizer uma análise de que o tribunal arbitral ele tem, em certa medida, a possibilidade de trabalhar com cautelaridade, ou seja, com um poder de cautela, em alguns casos, em casos excepcionais, o próprio tribunal ele pode fazer essa... Mas veja que seria uma situação que ela é o quê? Ela é excepcional. Ela não entra como regra, ela entra numa excepcionalidade que seria uma adequação do parágrafo 1º ao 1026. E veja que na arbitragem, olha como é que isso é mais bacana ainda, por isso que eu fiquei doido para responder aquilo antes. Olha como é que isso é bacana. E sendo que na arbitragem, como não é uma ideia de recurso, como é uma ideia que o processo vai se encerrar, a área dessa tutela provisória ela é o quê? Mais diminuta do que na jurisdição estatal. Então, acho que isso é um ponto legal. O que você acha, Bernardo? Eu concordo com você, mas aí talvez eu abra uma pequena divergência quanto ao fundamento, porque não me parece que a gente aplicaria o 1026 ao procedimento arbitral. Isso decorreria do poder geral de cautela do... Não, poder geral de cautela. Concordo. Não, poder geral de cautela. O 1026, na verdade, eu brinco. Aí, para quem dei aula na Baiana, o 1026 ele não é o fundamento, ele é o argumento. Perfeito. O fundamento ele é a retórica. O argumento ele é a retórica, o fundamento é o poder geral de cautela. Por isso que é bom estar no meio de colegas inteligentes aqui, que surge um debate assim tão bacana. Mas aí, já para caminhar aqui por causa do horário, para a gente não matar o pessoal aí, até porque tem gente aí que vai torcer contra e a favor do Flamengo, né? Porque futebol é assim mesmo, né? E tem jogo hoje, né, Marcelo? Acho que tem jogo, não sei, me falaram aqui, alguém falou comigo aqui assim, poxa, na hora do jogo, eu tenho um call aí sobre esse parecer, alguém reclamou, um dos advogados lá, que está na hora do jogo. Mas, enfim,
Olha que bacana agora. Isso agora é top, agora é top, hein, Bernardo? Que é esse texto que eu falo nesse texto. Eu interpretando, olha como é que agora eu vou usar a arbitragem para cá, hein? O fundamento da arbitragem eu vou trazer para cá. Mas será que a tutela provisória dos embargos de declaração é só a suspensão dos efeitos da decisão? Por quê? Eu lendo aqui o artigo, o parágrafo 1º do BI 26, ele fala o quê? A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa. Mas eu posso imaginar, cogitar numa situação de, através de embargos de declaração, eu conseguir a tutela provisória? Opa, aí agora é bacana. Aí a questão ficou faixa preta. Né? Não ia aceitar o convite de Adonias e não botar uma questão faixa preta. Né? Aí eu me senti aqui. Né? A pergunta é se é possível requerer a tutela provisória. Porque o que está previsto aqui, e eu ajudei a redigir esse texto, né? Porque às vezes a gente redige alguma coisa, assim, o mínimo, a gente não coloca o máximo, a gente coloca o mínimo para passar o mínimo, né? Então, é técnica legislativa de vamos passar o que dá. O que está previsto? Através de embargo de declaração, a gente consegue suprimir a eficácia da decisão em casos extraordinários, né? Casos excepcionais. Não é qualquer caso. Você tem que encaixar, né, dentro do gabarito do desembargo de declaração, dentro do que é uma tutela provisória, dentro do que é uma tutela de evidência. Não é um esforço fácil, mas é possível. Por exemplo, você tem, vou dar um exemplo lá, um caso, ação de despejo, vou dar um caso assim que é muito comum, os casos comuns que eu conheço, ação de despejo. Aí chega o sujeito e fala assim, excelência, o senhor determinou o despejo aqui, ó, só que tem um fundamento aqui meu que é relevante, que é compensação. O senhor não falou sobre a compensação. E se o senhor declarar que a compensação tem o pagamento, não está mais o despejo. Então, é um fundamento importante que seria acolher. Vocês concordam comigo? Então, a priori, esse caso, deixa eu te falar, é um caso que é mais comum do que vocês podem imaginar, tá? Esse caso do despejo. Porque, às vezes, ele é julgado meio no bolo e tem fundamentos relevantes que não são analisados. Então, a omissão, ela leva até que se julgue os embargos. Mas a minha pergunta, Adonias, que você é um cara inteligentíssimo aí, com o Bernardo aqui, eu tenho que fazer pergunta difícil. A minha pergunta é, isso está lá no texto. Isso não seria o próprio efeito suspensivo, não? Não, aí é uma coisa que... Não, agora, a coisa que... Não, é diferente. Isso é o próprio efeito suspensivo. Estou falando uma coisa diferente. Tem uma decisão, saiu a decisão, e eu chego e falo bem assim, não, eu quero que você me conceda uma tutela provisória através de embargo de declaração. E não simplesmente tirar a eficácia, dar o efeito suspensivo aos embargos de declaração. Vou dar um exemplo para vocês vão entender. Imagine, então, e o que eu vou falar, isso é real, eu fiz até um mini parecer nesse sentido, que teve uma ação possessória que foi julgada improcedente. Perfeito? Julgada improcedente. Perfeito. Antes de você terminar, eu já vou responder que pode. Exatamente. Depois a gente vê. O tribunal vem e reforma a decisão. E julga a ação possessória o quê? Procedente. Só que ao julgar procedente, ele não examina o quê? O pedido de tutela provisória. Há uma omissão? Há. Encaixa no embargo de declaração? Encaixa. E eu posso pedir essa tutela através de embargo de declaração? Posso, porque não dá tempo de eu esperar. Ela é o quê? Emergencial. Então, eu faço, através de embargo de declaração, um pedido que é a própria tutela. Olha como é que isso é bacana. E aí, Bernardo, olha como é que você me ajudou. Nós não combinamos nada. O fundamento é o mesmo fundamento da arbitragem. É o poder geral de cautela. É o poder, é a tutela, é todo o gabarito da tutela provisória que se reverte ao julgador. Aliado ao quê? Ao vício, ao fundamento ligado ao embargo de declaração, que é a omissão. Um outro caso que eu tive, e eu cito esse caso aqui nos embargos de declaração, foi diferente, também numa ação possessória. Foi julgado procedente a ação possessória, o pedido da ação possessória. Veio o tribunal e reformou. Na hora que ele reformou, na mesma hora, embarguei e falei, tudo bem, se você reformou, volta a posse para mim. O que adianta o senhor reformar?
se a posse não voltar para mim? Significa dizer que o tribunal reformou, mas manteve a tutela provisória. Então, esse tema é um tema importante, e eu volto a dizer, para quem chegou aí agora, está aí, eu fiz questão, é um texto muito simples. Eu até publiquei esse texto agora, e também por que eu escolhi esse texto, Adonias? O Fred me pediu esse texto, porque você vê, é um texto simples, mas com a pegada da ESA, porque ele é um texto que ele é útil para a advocacia. E o Fred me pediu um texto para... Ele me pediu exatamente esse texto. Eu acho que tem uma revista que vai ser publicada no Tribunal de Justiça da Bahia. Então, isso foi uma forma de demonstrar para o Tribunal de Justiça da Bahia uma visão que conjuga tutela provisória com embargo de declaração. Então, esse texto, que provavelmente vai estar disponível nessa revista, está disponível aí, em homenagem ao meu querido amigo Adonias, deixei disponível aí lá no meu canal, lá no Conexões Jurídicas, lá no Telegram, já está lá disponível para quem quiser utilizar de forma à vontade. E foi um texto que eu escrevi aqui que eu publiquei em homenagem aqui aos 90 anos da Faculdade de Direito da UFES, que eu quis publicar um texto que envolvesse a UFES e que, de certa maneira, homenageasse meu pai, que meu pai foi um advogado que foi formado para a UFES, então, formado pela UFES. Então, eu quis publicar um texto, Bernardo, para advogado. Eu quis publicar um texto para advogado, esse texto. Bom, basicamente é isso aí, daria para te falar muita coisa, mas eu não quero ser assim, bem pragmático aqui, bem estilão ESA aqui, e dar os parabéns aí, Adonias, pelo seu projeto, né? Muito bacana. E estou muito feliz de estar aqui, né, remotamente na Bahia. Saudade desse meu amigo aí, última vez que a gente esteve junto lá, né, Bernardo? Tomamos um beer night lá em Amaralina, né? Foi bacana. Água saborizada. Água saborizada, né? Então, estou passando isso aí, eu quero voltar na Bahia para estar com os meus queridos amigos. Mas é isso. Maravilha, mas será sempre bem-vindo, tá bom? Eu queria dizer, primeiro, que aqui vários elogios. Rebeca Teófilos, grande professor Mazei, sensacional. E o pessoal foi acompanhando ao longo da sua fala, viu? Yuri aqui, perfeito raciocínio. O recurso dos embargos seria o transporte para o pedido de tutela. E a Vanessa disse assim, sim, pode o embargante requerer ensaio de tutela. Então, você estava aí explicando e o pessoal acompanhando aí simultaneamente. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter vindo. Volte sempre à ESA da Bahia. E preciso dizer também que você faz um grande, não sei se ainda está fazendo, mas não sei se ainda está na ESA do Espírito Santo, mas você fez aí um grande trabalho. 6 anos. Isso. Muito tempo. Maravilha. E sempre bem-vindo à Bahia, sempre bem-vindo à ESA da Bahia. Volte sempre. E quando acabar toda essa pandemia, quando você vier dar aula na pós ou dar aula na ESA, que apareça para a gente também dar um abraço pessoalmente. Né? Zenóbia está aqui perguntando o seguinte, professor Mazei, esse texto que o senhor fez referência está disponível na internet. Lua Góes aqui agradece também pela aula. Acho que era bom explicar, Mazei, o que é o canal do Telegram, porque nem todo mundo usa Telegram, então aí as pessoas não sabem necessariamente como é que acessa. O que é o Telegram, basicamente? Telegram é como se fosse um WhatsApp, mas só que assim, ele com mais recursos. E uma das ferramentas que ele tem, então qualquer um pode ter no smartphone, ele é muito leve, ele é bem leve, é um programa muito leve. E uma das coisas que pode permitir que a gente faz o canal é que a gente possa fazer comunicações, ou seja, então esse meu canal Conexões Jurídicas, eu faço várias comunicações. Por exemplo, esse nosso curso aqui, eu tinha divulgado ele lá, né? Então você tem um público fiel. E à medida que, por exemplo, eu participei desse evento aqui, todas as aulas, todo o material que eu vou, que é pertinente ao que eu estou participando, eu vou postando lá. Então, o Telegram basicamente seria um aplicativo, tal como o WhatsApp, mas ele funciona como um canal. Então, ele é muito mais simples do que você ter que entrar na internet e tal, né? Ele é bem leve. Então, esse texto está disponível lá em PDF. É um texto pequenininho, é um texto que deve ter aí
no total umas 15 páginas. É um texto leve, é um texto bom de ler, é um texto... Tem alguns textos que você fala, pô, esse texto ficou um texto leve de ler. Esse é um texto leve e está lá. E eu sempre estou postando material. Peço desculpa mais uma vez o pessoal da Baiana, estou devendo material da Baiana lá, tô logo na frente aqui dos professores aqui. Estou devendo material da Baiana lá. Mas eu vou fazer especialmente e vou mandar. Então é isso, está lá disponível, gratuitamente. O pessoal baixa o Telegram, é isso? Isso, baixa o Telegram. Cria uma conta no Telegram, baixa. Você vai ter um WhatsApp diferente. E na hora que você baixou, você tem lá, você vai procurar os canais. Aí tem um canal que se chama Conexões Professor Mazei, Conexões Jurídicas. Você vai entrar gratuitamente e você vai ver, você vai receber. Eu acho que é como se fosse um grupo de WhatsApp em que só a pessoa que criou o canal é que pode divulgar, pode publicar. Né? Basicamente é isso. Agora, independentemente se alguém ficar... Agora, a Rebeca está lhe corrigindo aqui, viu? Dizendo que o texto tem 18 páginas, não tem 15. Então não. tá bom. Mas porque eu estou pensando aqui na impressão, como é que faz. E agora, se alguém ficar com alguma dúvida, alguma coisa também... E a Rebeca também está lhe cobrando aqui que está devendo o link no prazo. Não, eu estou devendo tudo. Deixa eu te falar. Aí, aproveitando aí, então deixa eu falar aqui. Eu já pedi para no prazo, tá? E aí, para todo mundo que está assistindo, então, que eu vou postar isso lá no Telegram. Nosso escritório está trabalhando, Adonis, eu já falei com você, né? Com uma incubadora, né? Com bastante tecnologia. E eu consegui, para o pessoal da Baiana, e aí eu vou acabar postando lá no canal para todo mundo, um acesso gratuito durante 60 dias para utilizar o No Prazo, que é um sistema de calendarização, de você controlar o seu prazo, de você calendarizar os seus processos. Isso, Bernardo, nós usamos em todos os casos de arbitragem lá do nosso caso, nosso escritório, nós temos todos os nossos processos hoje são calendarizados internamente e a gente utiliza como controle de prazo. Essa ferramenta No Prazo, uma ferramenta baratinha. Eu não tenho interesse, sim, porque o nosso interesse foi que nós ajudamos a desenvolver isso. E é uma ferramenta e eu vou disponibilizar isso lá. Não está esquecido, não. Pode deixar. Não, só transmitir aqui a postagem, ok? Zenobe agradece, disse ok, vou acessar o seu texto lá no Telegram. Obrigada. Maravilha. Zé, muito obrigado. Bernardo, você tem alguma pergunta, alguma intervenção a fazer? Aqui a gente não tem assim um teto de tempo, não. Não. Tô satisfeitíssimo aí. Eu tomei um susto com a pergunta faixa preta e depois eu fiz uns cálculos aqui e consegui me sair bem. Não, foi ótimo, pô. Estar entre amigos é um barato, rapaz. Se eu te falar, você tem uma coisa tem poucas coisas boas na pandemia. Uma das poucas, né, que tem é isso aqui, ó. A gente poder reencontrar os amigos, rir, fazer esses eventos mais soltos aí, que estou com muita saudade de vocês dois, cara. Gosto muito de vocês. Também, verdadeira, né? Venha sempre que a gente gosta de você demais aqui. Maravilha. Bernardo, a palavra está com você aí para se despedir de quem está nos assistindo. Só agradecer seu convite, agradecer aí o elogio de Raquel. Tenho um carinho muito grande por Raquel. Foi minha aluna cobaia, né? Foi a aluna da minha primeira turma de pós-graduação, viu, Mazei? Lá em 2012. Não, em 2011, né, Donias? Em 2011. Então, agradecer a você e parabenizar. Mas já vai fazer 10 anos, viu? Pois é, meu amigo. O tempo passa. Eu tenho esse rostinho assim de pós-adolescente, mas o tempo passou. Bernardo, então, vou falar uma boa para você aqui, Bernardo. Você sabe quem eu dei aula na pós de especialização lá na Juspodium? Foram meus alunos? Quem foi? Paula Sarno e Rafaela Alexandria. Que beleza. Meus alunos na especialização. Olha que alegria Sensacional. E alegria e responsabilidade também, porque eles construíram o que construíram também porque tiveram professores como você aí no percurso. Então, agradecer, Adonis, agradecer e parabenizar você pelo seu projeto, um projeto incrível. Sempre recomendo aos meus alunos esse projeto da ESA, capitaneado por você, trazendo aí os maiores especialistas nos temas que escolhem para falar. Eu acho isso tão importante, sabe? As pessoas que pesquisam uma área terem
terem a oportunidade de apresentarem o objeto de suas pesquisas, porque ocorre exatamente isso que aconteceu agora, né, com a fala de Mazei, a gente pensando em hipóteses que a gente nunca pensaria se a gente não tivesse a participação de pessoas que se dedicam a aprofundadamente pensar sobre os temas que foram colocados e escolhidos aqui também com a sua colaboração. Então, meus parabéns pelo projeto, Mazei, muito prazer estar com você, sempre uma satisfação muito grande trocar ideias com você, e venha para a Bahia assim que a pandemia terminar, para a gente ter os nossos encontros sociais também, que são muito importantes. Verdade. Maravilha. Mazei, a palavra está com você aí para se despedir. Não, já falei assim tudo, estou com muita saudade de todo mundo, para mim foi ótimo, né? Como eu falei assim, sou um capixaba de coração baiano, né? Estou assim num momento aí pessoal muito complexo, então assim muito trabalho e pessoalmente coisas envolvendo aí a família e tal, então assim tá com os amigos, a gente poder falar acaba dando um alento no nosso coração. Então o que eu quero fazer é mandar um beijo para todos e agradecer aí Denise, ao convite e te parabenizar pelo esse trabalho fantástico que você está fazendo na ESA aí, que só quem ficou na ESA há muito tempo sabe como é que é duro, é difícil e como é importante isso para o advogado. E você está fazendo isso aí com louvor, nota 10. Maravilha, obrigado, Mazei, obrigado, Berna, por terem participado dessa edição, por terem aceitado o convite. Eu queria me despedir de quem está nos assistindo hoje de maneira síncrona ou assíncrona, né? Eu não sabia sequer que existia essa palavra assíncrona. Com o advento da pandemia, que eu descobri que tem. Quem está assistindo agora assim, ao vivo, está assistindo de maneira síncrona, mas o programa fica disponível no canal da ESA, da Bahia, no YouTube, e aí outras pessoas nos assistem posteriormente. Queria agradecer a todo mundo que nos assiste, agradecer a vocês dois, reiterar o agradecimento que eu sempre faço à diretoria da OAB da Bahia, agradecer também à diretoria da ESA da Bahia, sobretudo a nossa querida amiga, a professora Thaís Bandeira, que é a diretora-geral da ESA aqui da Bahia, agradecer a Sara, que está aqui na sala do Zoom conosco e que viabiliza tudo, viabiliza toda a parte técnica do Zoom, do YouTube. Obrigado, Sara. E dizer que na próxima quarta-feira, dia 18, nós vamos ter aí mais uma edição do Colocando o Processo em Prática. Receberemos Cristiane Iwakura, que vai tratar do paradoxo da tecnologia no sistema processual eletrônico, e Gilberto Bruschi, que vai tratar de honorários sucumbenciais, questões relevantes. Tá joia, minha gente? Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, Mazei. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Sara. Fiquem bem e nos vemos na próxima oportunidade. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.